Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ver do verso 10 ao verso de número 24. À medida que você for achando o texto, eu quero pedir a você que se coloque no pé, para que a gente faça a leitura da palavra. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Façam-nos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença não consultei carne e sangue, nem eu subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez pedir a iluminação do Teu Espírito Santo sobre esse texto que acabamos de ler. Durante esses 2 dias a gente tem feito a exposição do capítulo 1 do livro de Gálatas e pedimos a Deus que na conclusão desse capítulo o Senhor também possa falar aos nossos corações, iluminando nosso interior, fazendo com que a gente entenda as verdades contidas nesses versos e apliquemos de modo que o seu nome seja glorificado. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. O texto que tratarei, que encerra essa série de exposições do capítulo 1 de Gálatas, analisa aquilo que eu chamo de uma grande sessão autobiográfica de Paulo, onde o apóstolo narra parte da sua trajetória, tanto no judaísmo como no cristianismo. E o seu propósito ao fazê-lo é claramente oferecer elementos históricos que comprovem a sua autoridade apostólica, que, como se sabe, estava sendo atacada pelos falsos mestres que atuavam nas igrejas da Galácia, e a gente viu isso hoje à tarde.
que Paulo estava sendo acusado de ser um apóstolo de segunda categoria, pelo fato de que ele anunciava o Evangelho da graça. E os judaizantes da época diziam que aquilo que Paulo estava anunciando não era o Evangelho, porque ele estava dizendo para os gentios que estes não precisavam observar a lei, o que, em contrapartida, deixou Paulo extremamente irritado. E nesse momento da sua epístola, ele deixa absolutamente claro de que o Evangelho a qual ele pregava tinha vindo diretamente de Deus. O próprio Cristo tinha revelado a ele, o que, de certa forma, apontava de modo inequívoco para o fato de que Paulo entendia e compreendia que ele também era um apóstolo. Quando ele alerta os Gálatas a respeito disso, a ideia de Paulo também era criar nas mentes dos judeus um contraste entre o que lhes anunciaram no princípio e agora o que ele estava ouvindo por parte dos mestres judaizantes. Há, portanto, aqui nesse texto, a acusação implícita de que os legalistas não passavam de algo criado, de que a mensagem dos legalistas não passava de algo criado por eles mesmos. No verso 12, Paulo desenvolve ainda mais o ensino de que o Evangelho que pregava não tinha se originado em homem. Ele afirma, primeiramente, que não recebeu o Evangelho de ninguém e que nenhuma pessoa o havia ensinado. E nessas palavras, nós podemos vislumbrar os traços do verdadeiro apostolado que Paulo reivindicava de modo veemente. Ele dizia, em outras palavras, de que ele tinha ouvido e aprendido a mensagem do Evangelho diretamente de Cristo. Ou seja, assim como os 12 tinham aprendido o Evangelho de Cristo por 3 anos, ele, Paulo, como nascido fora do tempo, tinha também aprendido o Evangelho diretamente de Cristo. E ele afirma isso de forma categórica, a fim de contrapor-se à ideia dos Gálatas judaizantes de que ele, Paulo, tinha recebido essa revelação por parte dos apóstolos. Esse é um dos principais pontos de distinção entre os apóstolos de Cristo e os crentes comuns, a gente pode dizer assim, de certa forma. Os apóstolos foram homens que receberam de Cristo diretamente a revelação do Evangelho. Os 12 receberam a revelação do Evangelho, assim como também Paulo recebeu. E quando ele afirma essa premissa, ele está dizendo que ele pregava, que ele anunciava aquilo que o próprio Cristo havia ou tinha lhe ensinado. Além disso, meus amados e queridos irmãos, a gente pode afirmar, sem sombra de dúvida, de que essa é uma das razões pelas quais podemos dizer que não existem mais apóstolos nos dias de hoje, uma vez que ninguém em sã consciência pode alegar que recebeu o Evangelho diretamente de Jesus. E quando eu falo de sã consciência, eu estou tratando de pessoas racionais, de pessoas que não estão adoecidas mentalmente. Eu não estou tratando de Henricristos que se dizem do próprio Cristo, mas eu estou tratando de pessoas que são normais, aparentemente normais, e que não têm a menor condição de afirmarem que recebeu de Cristo diretamente ensino apostólico. Por isso, nós podemos afirmar, de certa forma, que não existem mais apóstolos nos dias de hoje. Os 12 por 3 anos foram instruídos por Jesus, e Paulo também foi instruído por Jesus, e Paulo advoga isso, dizendo que essa mensagem lhe foi dada pelo Cristo ressurreto, o que o coloca num patamar diferenciado de autoridade. Após a importante afirmação que o seu apostolado não se devia a homens e sim a Cristo,
seus adversários. Primeiro, ele golpeia o ensino dos falsos mestres, porque ele estava dizendo com isso que, apesar do seu zelo pela lei e pelas tradições judaicas, nada disso influenciou o favor de Deus na sua vida. Ele, de certa forma, ele está dizendo o seguinte aqui para aqueles irmãos: eu fui fariseu, eu fui zeloso, eu perseguia a igreja de Cristo, eu os trancafiava, eu consenti com a morte de alguns, e se a gente lembrar, a gente vai ver que ele consentiu com a morte de Estevão. Eu fui o cão chupando manga, parafraseando o texto. Eu fui um homem pérfido, mau, mas isso não contribuiu em nada. O meu zelo por desejar fazer com que o nome do Senhor fosse preservado, com que a lei de Moisés fosse preservada, não contribuiu em absolutamente nada para que Cristo me salvasse. E ele precisava deixar isso claro, porque os judaizantes eles estavam advogando de que eles eram zelosos também, e de que eles eram os caras que estavam zelando pela lei. E quando eles chegavam para os irmãos da Galácia dizendo: olha, o que Paulo está pregando vocês não devem ouvir, vocês devem rejeitar, porque ele está colocando a graça sem que haja necessidade da observância das festas judaicas. Ele está dizendo que para ser salvo não precisa a criança ser circuncidada, não precisa deixar de comer carne sacrificada aos ídolos. Eles estavam dizendo o seguinte: olha, o que ele prega é absolutamente falso. Nós estamos aqui porque nós somos zelosos. Nós estamos dizendo isso para vocês porque nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo, e Cristo sim, ele salva, mas vocês precisam acrescentar outras coisas nesse processo todo aí, dentre elas a observância da lei. E aí Paulo, ele chega e diz o seguinte: vocês são zelosos? Eu fui zeloso, eu era zeloso, eu era alguém que fazia tudo o que precisava fazer, o que podia ser feito por causa da lei de Moisés, mas isso não contribuiu em nada para a minha salvação. Na verdade, o que Paulo estava dizendo, que foi unicamente pela graça que Deus alcançou a sua vida, concedendo-lhe o privilégio de ser contado entre os ministros do Evangelho. Resumindo, Deus chamou Paulo por sua graça, e não em virtude de seu zelo pregresso na prática do judaísmo. E ele diz: olha, eu fui separado antes de eu nascer. Ele me chamou por sua vontade, por sua misericórdia, por seu beneplácito. Aprove a ele revelar a Cristo, uma revelação absolutamente monergística. A salvação de Paulo aponta efetivamente para essa doutrina maravilhosa da eleição, de um Deus que olha para nós em nossas misérias, em nossos pecados, em nossas incongruências, em nossas patologias, em nossas esquizofrenias espirituais, e intervém nos nossos corações pelo fato de que aprove a ele revelar o seu Filho a nós. Com uma linha apenas, Paulo destruiu as duas principais mentiras que saíram da boca dos judaizantes. Primeiro, de que ele era um falso apóstolo. E ele dizia: como eu sou falso apóstolo, se o próprio Cristo se revelou a mim? Como eu sou o próprio falso apóstolo, se as doutrinas as quais prego, anuncio e proclamo foram anunciadas por Cristo? Ele destrói a ideia de que a prática da lei era fundamental para a obtenção do favor divino. Ele deixa claro de que o fato de você seguir a lei, de você ser zeloso, ou do indivíduo desenvolver uma espiritualidade religiosa, de ser alguém que de certa forma se preocupasse com a lei de Moisés, fosse suficiente para que pudesse experimentar a bondade, da benignidade e da graça de Deus. Paulo nos constrói esse conceito. No verso 18, ele diz que foi a Jerusalém somente 3 anos depois dos eventos narrados. E é bem possível que ele tenha passado todo esse tempo pregando em Damasco. Atos capítulo 9, verso 23 aponta efetivamente para isso, onde ele proclamou, anunciou a verdade até que não pudesse mais permanecer ali sem que corresse grave perigo. Ele aproveita depois para seguir até a Palestina, onde poderia finalmente conhecer Pedro, e ele vai para lá com a ajuda de Barnabé. Atos capítulo 9, verso
26 e verso 27. E quando ele chega em Pedro, ou encontra Pedro, ele permanece com Pedro somente 15 dias. E ele faz questão de dizer o tempo, que é para dizer para os judaizantes que 15 dias não seria suficiente para alguém moldar a cabeça, ou ensinar as principais doutrinas do Evangelho, do cristianismo de uma outra pessoa. Ele está, em outras palavras, dizendo o seguinte: eu sou apóstolo porque eu recebi uma revelação direta do Senhor. Ele destaca mais uma vez que ele não era um crente de segunda categoria, como diziam os seus oponentes. Depois que ele sai de Jerusalém, ele se dirige para a Síria e Cilícia, e a descrição desses fatos se encaixa na narrativa de Atos capítulo 9, 29 e 30, e ali a gente vê que Paulo corria perigo, e ele é enviado para a Cilícia, depois para Tarso, para sua cidade natal, e aí ele encontra Barnabé, e a história você sabe muito bem o que é. O interessante é que ao afirmar isso, ao referir-se às igrejas da Judéia, ou ao referir-se aos irmãos de algumas localidades próximas aos apóstolos, Paulo estava dizendo de forma absolutamente enfática de que ele estava em Cristo, foi ensinado por Cristo e por nenhum outro apóstolo. Aqui, meus irmãos, é importante destacar que não são todas as igrejas da atualidade que podem ser qualificadas desse modo, ou qualificadas como uma igreja de Cristo, ou como uma igreja da Judéia que estava em Cristo. Entendo que qualquer grupo que se apresente como igreja de Cristo, para que honre esse título, deve curvar-se ao senhorio de Cristo. Era o que acontecia com a igreja da Judéia, mas era o que começava a não acontecer com a igreja da Galácia. Precisava ser sensível à mensagem proclamada da Escritura. Era o que acontecia com a igreja de Cristo na Judéia, mas era o que não estava começando a não acontecer entre as igrejas da Galácia. Buscar a presença atuante de Cristo, e acredito eu que somente com esses traços uma igreja poderia ser considerada uma igreja cristã. O que Paulo faz, o que ele afirma, é que mesmo não tendo visitado aquelas igrejas, ele deixa isso claro, a sua fama corria entre elas, de modo que perplexa dizia, verso 23, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procuravam destruir, e louvavam a Deus por causa do apóstolo Paulo. O texto que nós lemos narra o chamamento desse grande homem de Deus, a sua defesa de que ele não era apóstolo de segunda categoria, e a sua afirmação de que o evangelho que ele pregava era efetivamente o evangelho da salvação eterna. Vamos à aplicação do texto. Primeiro, o fato de Paulo afirmar que Cristo revelou-se a ele não dá margem para os crentes de hoje afirmarem que da mesma forma tiveram uma revelação só de Cristo. E é muito interessante a gente dizer isso e a gente afirmar isso, porque alguns pegam esse texto que diz que Cristo me revelou, de Paulo, o Evangelho, e tentam dizer que Cristo também revelou algumas coisas a eles, e revelações extra-bíblicas fora das Escrituras, o que coloca em xeque, efetivamente, meus caros e queridos irmãos, a palavra de Deus. As Escrituras são a inerrante e inequívoca palavra de Deus. O cânon está fechado. A palavra de Deus na Bíblia, ela nos traz luz, ela nos ilumina e ela traz direção para todas as circunstâncias das nossas vidas, e ela funciona como bússola doutrinária. Paulo está dizendo aqui o seguinte para eles: olha, vocês pregaram um falso evangelho, e em virtude desse falso evangelho vocês precisam sofrer as consequências de uma disciplina, e ele trata disso no início do capítulo 1 de Gálatas, e
precisam ser até mesmo considerados como malditos, como anátemas, mas eu quero dizer para vocês de forma efetiva e absolutamente clara que a revelação que eu tenho somente porque eu sou apóstolo e não outra pessoa. Ele está dizendo de certa forma que não existe possibilidade para que outros que viessem após ele advogassem para si o título de apóstolo. Só quem teve essa revelação específica foi Paulo, porque as Escrituras nos mostram isso de modo muito claro. Como um apóstolo fora do tempo, só ele teve esse entendimento do Evangelho, essa mensagem do Evangelho, essa boa notícia que diz que o homem estava morto em seus delitos e seus pecados, que diz que o homem estava em estado de depravação total, que o homem estava em estado de putrefação, que o homem sofria as consequências do pecado original. Quando você lê os escritos de Paulo, você não vê Paulo dizendo que o homem de certa forma era bom ou é bom. Outro dia eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: o homem ele nasce bom, ele é fruto do meio. E eu perguntei a ele como isso, e ele disse: não, ele nasce numa sociedade má, perversa, e se a sociedade é má e perversa, ele vai ser obviamente mau e perverso. É como uma lousa, como um quadro em branco, que a história é escrita no decorrer da vida, e ele cita John Locke para defender essa premissa. Não é isso que as Escrituras ensinam. O que as Escrituras afirmam e o que as Escrituras nos mostram é que do pecado, devido ao pecado de Adão, o homem caiu, e em virtude dessa queda, ele estava absolutamente destituído da graça, da glória de Deus, e que Cristo Jesus veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, tivesse vida eterna. E Paulo defende essa premissa, ele diz: Cristo me deu isso, Ele me concedeu essa revelação, e eu estou dizendo para vocês que essa é a palavra de Deus, esse é o Evangelho. Não é o Evangelho que os judaizantes estão dizendo para vocês, não é aquilo que vocês estão ouvindo que tem que circuncidar, que tem que observar a lei, não é aquilo que eles estão dizendo terem recebido um entendimento, uma compreensão diferenciada na lei de Moisés. O que eles estão falando é absolutamente equivocado, e eu sou um apóstolo que teve essa revelação porque Cristo se revelou a mim fora do tempo, e o que eu prego é o Evangelho. Mas enfatizo, o fato disso ter acontecido com Paulo não dá o direito de outros afirmarem de que tiveram uma revelação assim como Paulo teve. Só quem teve essa revelação específica foi Paulo, como um apóstolo fora do tempo. A gente sabe que todos nós, absolutamente todos nós, ouvimos o Evangelho de alguém e fomos instruídos quanto ao Evangelho por intermédio de alguém. Paulo não, o próprio Cristo o instruiu. Em segundo lugar, a gente precisa entender, à luz da carta dos Gálatas, que devemos resistir ao ensino dos judaizantes, que tentam acrescentar ao Evangelho elementos da lei. Lembre-se, eles estavam dizendo que Paulo era apóstolo de segunda categoria. Eles estavam falando que o Evangelho, chamado Evangelho da Graça, era um Evangelho que sublimava a lei, e que não devia ser levado em conta, e que deveria ser rechaçado por parte dos gálatas. Eles estavam dizendo que o ensino paulino era um ensino equivocado, e que havia necessidade da observância da lei. Mas Paulo diz que o Evangelho é a mensagem capaz de transformar o coração do pecador, a única mensagem capaz de transformar o coração do homem, e ela por si só é suficientemente capaz de fazer com que o homem seja transformado para a glória de Deus. Não há necessidade, segundo Paulo, de
de observar nenhuma prática, nenhum costume, não há necessidade de cumprir nenhum voto, de fazer qualquer ato, ou de agir de qualquer modo, ou de qualquer maneira, na expectativa de encontrar ou de experimentar a salvação. Isso me faz lembrar de uma experiência que aconteceu com o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. No dia 9 de janeiro de 1850, Spurgeon, com até então 17 anos de idade, sai numa manhã de sábado à procura de uma igreja para perguntar ao pastor o que é que ele podia fazer para ser salvo. E a história diz que naquela manhã nevava compulsivamente. Havia uma nevástica sobre a cidade que impedia que as pessoas se arriscassem a sair à rua, mas ainda assim Spurgeon saiu. E ele, depois de andar um bocado, vencido pelo cansaço, entrou numa igreja metodista, numa pequena igreja metodista que estava aberta naquele sábado de manhã. E quem pregava era um diácono, segundo Spurgeon, provavelmente. O pastor não tinha conseguido chegar ali em virtude da tempestade. E Spurgeon fala de que o homem não dominava o vernáculo, ele não conhecia bem a língua, não conhecia bem a palavra, era um homem simples na sua exposição e na sua pregação. Mas aquele homem abriu a Bíblia em Isaías capítulo 45 e começou a repetir um verso que diz: olhai para mim e sereis salvos. E aí ele começou naquela pregação a dizer: para você ser salvo, você não precisa fazer nada, você não precisa levantar a mão, eu estou parafraseando ao cara, você não precisa pular, rodopiar, você não precisa fazer absolutamente nada. Para ser salvo, basta você olhar para Cristo. E aquele menino entendeu essa verdade e foi salvo. É o que Paulo estava dizendo aqui a respeito do Evangelho. Ele diz: eu fui zeloso pelo Evangelho, mas isso não foi suficientemente capaz de fazer com que Cristo olhasse para mim com misericórdia. Ele olhou para mim com misericórdia porque ele resolveu olhar com misericórdia. Ele olhou para mim porque ele se compadeceu das minhas misórias, das minhas misérias. Ele olhou para mim porque ele resolveu me salvar. E ele revelou a mim o seu Evangelho. E esse Evangelho basta. Contudo, nos dias de hoje você tem visto pessoas dizendo que não basta, que precisa observar algumas coisas. Tem gente dizendo que alguns votos precisam ser feitos, outros têm afirmado da necessidade de voltar ao judaísmo. Acabei de ler uma reportagem na internet hoje à tarde de que uma igreja brasileira construiu uma réplica de uma Arca da Aliança e levou para Angola. E o povo de Angola, na capital Luanda, saiu às ruas, aos borbotões de gente para poder reverenciar a arca, que é símbolo da presença de Deus, na expectativa e na expectação de que aquilo pudesse trazer a benesse do Senhor sobre a sua vida. Quantos não são aqueles que têm entendido que precisam quebrar maldições hereditárias? Quantos não são aqueles que acham que a justificação é um processo, de que você precisa aos poucos ir agradando a Deus, e aos poucos você precisa convencendo Deus entre linhas daquilo que você deseja, até que num determinado momento Deus muda a sua vida, porque Ele viu em você o desejo de transformação. Não é isso que Paulo ensinou, não era isso que Paulo pregou. O que Paulo pregou foi esse simples evangelho, que diz o seguinte: esse evangelho transforma, ele me transformou. Eu era judeu, zeloso, mas hoje eu sou apóstolo de Cristo, e eu digo para vocês, não precisa de nada a não ser fé no sangue derramado na cruz do Calvário. Esse é o evangelho. Somos chamados, à luz desse texto, a resistirmos aos ensinos dos judaizantes que tentam acrescentar elementos à nossa salvação. Terceiro lugar,
somos chamados a resistir à ideia dos judaizantes que Paulo foi um apóstolo de segunda categoria. É engraçado que você vê, não dentro dessa perspectiva do judaísmo, ou da fé judaizante, melhor dizendo, mas você vê hoje alguns teólogos dizendo que o evangelho, ou que a mensagem, melhor dizendo, de Paulo era inferior à mensagem de Jesus. Eles diziam o seguinte: Paulo pregava o evangelho, Jesus pregava o reino, e o evangelho é menor do que o reino, e tentam de alguma forma relativizar a mensagem de Paulo. Você vê, por exemplo, alguns movimentos, dentre esses o movimento feminista, encharcado do marxismo cultural, que é um câncer e que tem vitimado parte da sociedade brasileira, incutindo a ideia de que nós não devemos levar em consideração aquilo que Paulo falava, porque Paulo era machista. E nessa perspectiva, relativiza-se as Escrituras, considerando parte dela como inspirada e outra parte como uma parte que não sofreu inspiração por parte do Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos entender que a Bíblia é inerrante, é inequívoca, ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e tudo aquilo que está escrito nela é a palavra infalível do Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos e serve como bússola para as nossas vidas e para a nossa alma. Então, quando a gente ouve alguém relativizando, a gente deve rechaçar, acreditando efetivamente que a Bíblia é a palavra inerrante do Senhor. E em quarto e último lugar, somos chamados a pregar o Evangelho simples. O Evangelho que mostra para o homem seu estado de putrefação, que mostra para o homem a sua incapacidade de transformação, que mostra para o homem a sua incapacidade de salvação por si próprio, e que leva o homem a olhar para Cristo, na certeza de que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi suficiente para nos transformar pessoas justas. É o que Paulo trata no capítulo 2. No capítulo 2 ele fala o seguinte: vocês estavam condenados. Isso nos faz lembrar de outros textos paulinos que diz que o salário do pecado é a morte, e que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, de que não existe um homem justo sequer. Todos estão condenados, independente da posição social, independente da cultura, independente da raça, independente da quantidade de dinheiro que tem no banco, independente se é doce, se é amargo, se é simpático, se não é. Todos estão condenados à morte eterna, em virtude do seu pecado. E a única forma de serem justificados é depositando a sua fé em Jesus. E quando deposita a sua fé em Jesus, mediante a graça, porque é Cristo que capacita a gente a crer, essa fé em Jesus Cristo que é depositada, nos leva ao entendimento e à compreensão que tudo aquilo que precisava ser feito, foi feito por Ele na cruz. Ele pagou o preço, e em virtude disso, Ele nos tornou pessoas justas diante de Deus. E agora, mediante a justiça do Senhor, mediante a justiça de Cristo Jesus, nós experimentamos a vida eterna. Em contrapartida, os nossos pecados foram lançados em Cristo na cruz. Toda a maldição das nossas transgressões foram levadas sobre Ele. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E por causa disso, nós somos justos, salvos, redimidos e transformados. Falar que precisa acrescentar alguma coisa é blasfêmia. É por isso que Paulo, na metade do capítulo 1, ele diz o seguinte: vocês pregarem, quem preguem de vocês pregarem um outro evangelho, seja anátema, maldito. Isso é blasfêmia, isso é ofensa. Tudo o que tinha que ser feito, foi feito na cruz do Calvário.
Cristo morreu pelos eleitos. Cristo morreu por aqueles que de antemão Ele escolheu e elegeu. E Ele fez isso por bondade, por graça, por misericórdia e por amor. E nada que eu e você venhamos a fazer, ou possamos fazer, pode trazer a bondade ou a benignidade do Senhor sobre nossas vidas. Portanto, voltemos à mensagem simples do Evangelho, que aponta para a cruz, que aponta para Cristo, que revela as nossas fraquezas, que mostra a nossa incompetência de salvação, mas que mostra também que Cristo fez tudo aquilo que precisava ser feito nas nossas vidas. Eu concluo mencionando uma música do meu amigo Estênio Márcios, que eu não sei se você já ouviu ele cantando. Ele tem uma canção chamada O Sonho, e ela diz mais ou menos assim. Ela fala de que um dia ele tinha sonhado que havia morrido e chegou ao céu, e aí bateu a porta e um anjo abriu e ele falou: deixe-me entrar, eu pertenço a esse lugar. E aí o anjo falou: deixa eu ver se o seu nome está aqui na minha lista. E ele olhou, o anjo, e falou: olha, é algum equívoco, eu não estou vendo o seu nome aqui na lista. E ele disse o seguinte, o Estênio Márcios, da sua canção: dá uma olhadinha de novo, vê se você não vê escrito em tinta vermelha, perdoado. E aí ele começa a olhar a ficha, digamos assim, do Estênio, e ele fala: rapaz, você fez isso tudo? E ele disse: fiz. E feito isso tudo, você ainda tem coragem de vir aqui perguntar se pode entrar? E ele disse: pois é, mas continue lendo. E ele continuou lendo, até que no final ele leu a seguinte expressão: perdoado. E aí, no sonho, Estênio diz que a porta se abriu e ele entrou, louco para abraçar o seu Salvador, mas acordou e não pôde desfrutar desse momento. Exatamente isso que Cristo fez conosco. Ele nos perdoou. E esse é o Evangelho. Não é por força, não é por observância da lei, não é porque nós vamos praticar atos de simonia, tentar comprar as bênçãos de Deus, não é porque nós vamos observar alguns pressupostos judaicos, nada disso tem valor, é por causa de Cristo. Cristo é suficiente, a cruz é suficiente, por isso os nossos cultos têm que ser cristocêntricos, por isso as nossas canções no louvor têm que focar em Cristo, por isso que nós não temos o direito de cantarmos canções antropocêntricas. Eu olho para as canções das igrejas, eu fico assustado, para a direita, para a esquerda, para todo lado, eu sou abençoado, restitui, eu quero de volta o que é meu, e o sujeito canta na primeira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural, ele quer bênção, quer bênção, quer bênção. Nós tornamos a igreja numa localidade absolutamente diferenciada daquilo que Deus deseja com que ela seja. Não, nós nos reunimos em torno de Cristo, nós somos a eclésia, nós fomos chamados para fora, Cristo nos salvou, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, e não é porque nós éramos bons, não é porque nós éramos boas pessoas, não, nada disso. Ele nos deu vida porque Ele nos amou, e quando a gente entende essa graça, compreende essa misericórdia, e coloca diante dEle a nossa fé, porque o Espírito Santo nos regenera, automaticamente nós somos transformados e justificados, e recebemos a palavra ou a expressão que é cunhada na nossa alma, dizendo: perdoado. Perdoado. Já não há mais pecado ou culpa capaz de nos separar do amor do nosso Senhor. Somos dele, resgatados por Ele, salvos por Ele, e aí desejamos viver para a glória dEle. E essa é uma das características de um salvo. Alguém que reconhece a sua miséria,
e que entende que foi salvo por Cristo, não tem mais prazer no pecado. Ele deseja viver para a glória de Deus, ainda que a sua natureza o leve constantemente a pecar e a afrontar o Senhor com seus erros e com seus equívocos. Mas ele discerne, ele compreende que foi salvo para glorificar a Cristo e para exaltar a Cristo. Paulo não podia admitir nenhum acréscimo a essa verdade. Por isso a dureza dele, por isso a firmeza dele, por isso a necessidade de ele considerar aqueles que estavam anunciando um evangelho falso, espúrio, aqueles que estavam pregando uma falsa mensagem, como hereges, como indivíduos sujeitos à excomunhão, à exclusão, pelo fato de que estavam pregando um falso evangelho. Voltemos ao evangelho, puro e simples. Voltemos às Escrituras. Voltemos a pregar sobre as verdades inquestionáveis da Bíblia, inequívocas das Escrituras, na certeza de que quando fazemos isso, Deus é glorificado e os eleitos são salvos para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, que as verdades pregadas durante esses 3 encontros possam promover impacto nas nossas vidas e que a gente entenda que a salvação efetivamente é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus, e que somos justificados exclusivamente por Ti, e que nada que façamos ou deixemos de fazer pode contribuir com a nossa salvação. Livra-nos do cristianismo judaizante dos nossos tempos e leva-nos a viver e pregar o Evangelho. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.